primeiro episódio do nosso Café com Propósito não será fazendo café, mas sim bebendo café. Maior correria, né? Porque com as crianças em casa, todo mundo em casa, não é aquela minha rotininha ali de fazendo café e conversando e gravando stories. Não dá. É a maior loucura desde a hora que a gente acorda. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouco a luz aqui, que eu tô muita sombra. Mas vamos improvisar. E eu quero falar um pouco hoje. Até fiz umas anotações aqui, uma leitura que eu fiz ontem à noite. E eu quero dividir com vocês. Eu sempre falo aqui sobre plantar e colher. Que a gente só colhe o que a gente planta. E ontem eu li algo um pouquinho diferente, vai além do apenas plantar e colher, que fala sobre a tempo de plantar e tempo de colher. Se você deixa de colher no tempo certo, você pode pôr tudo a perder, porque o fruto apodrece. E eu fiquei pensando nisso, né? Aí ele fala sobre o coração contaminado, que a gente não pode deixar de passar o tempo de colher por aquilo que contamina o nosso coração. Gente, isso é muito fácil fazer uma analogia com o mercado digital e vocês vão entender o que eu estou falando. O que eu vejo? Muitas vezes as pessoas plantam, elas começam no mercado digital super empolgadas, né? Porque eu vou ganhar dinheiro, tudo naquela onda. E aí o tempo vai passando, ela pode até ir cultivando ou não vai cultivando tão bem assim e passa do tempo de colher. E eu já vi muitas vezes algumas pessoas falando assim, eu já tentei de tudo e não deu certo. Tentou de tudo? Tudo mesmo? Ou tudo que você tentou não deu certo? Tá vendo que são duas coisas bem diferentes? O mercado digital é enorme, enorme. Ontem ainda, eu conversei com várias pessoas ontem ao mesmo tempo, e várias, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo? Eu falei, ainda não, porque não deu tempo de eu fazer isso ainda. Porque assim, é tanta coisa pra fazer, que tem coisas que eu ainda nem comecei. E até pretendia começar na live do suporte terça-feira ainda. Eu falei, é uma coisa que eu quero fazer, era uma sequência de posts, de um desafio tal. 3 meses que eu tenho esse plano e até agora eu não consegui pôr em prática. Por quê? Porque é muita coisa. Aí como que a pessoa fala que ela já tentou de tudo? Então não é que ela já tentou de tudo. É tudo que ela tentou não deu certo pra ela. E por que não deu certo? Será que não passou o tempo da colheita? Aquilo que plantou com dedicação? Será que o fruto não apodreceu? Então isso não significa que você já tentou de tudo, mas sim tudo que você tentou não deu certo. Seja porque você plantou sementes erradas, ou seja porque você não cultivou a sua plantação, ou seja porque passou do tempo de colher. Quantas vezes as pessoas desistem quando elas estão chegando perto? Que é aquela figurinha, até coloquei aqui do diamante, né? O cara tá lá cavando, e aí ele desiste. E o diamante estava logo ali na frente. Isso é apodrecer o fruto, entendeu? Outra coisa também que eu queria falar sobre... Viva o seu propósito e colha bons frutos. Viver o seu propósito. Qual que é o seu propósito? Por que você começou no mercado digital? Por que você começou nessa era da internet, de vender coisas na internet, de falar aqui todos os dias? Eu sei o meu porquê. Eu tenho o meu porquê muito bem definido. E isso vai ser um assunto para o próximo vídeo do YouTube sobre metas. Eu tenho o meu propósito. Você tem o seu? Bom dia, sábado! Bom dia pro Mário também. Mário tá ajudando ele a escolher o café da manhã. Pera aí. Vamos lá, o que você quer? Vai querer o Yakult? Sim, mas o Mário não pode... Sábado, em família. Calma aí, eu já continuo. Pronto, agora ele já escolheu. Enquanto eu vou fazendo o ovinho aqui, eu vou falando. Deixa eu trazer a câmera mais pra cá. Eu até tinha pensado em falar outra coisa hoje, mas surgiu um assunto ontem na live, já no final da live. E aí eu resolvi falar sobre isso mais uma vez. Vocês vão me ouvir falar mais uma vez. O som continua, né? Eu posso ficar andando pela cozinha mesmo, né? Estou de microfone justamente para isso. Então vamos lá. Sobre o fato de você começar com as condições que você tem. Cadê o sal, gente? Peraí, que eu não estou enxergando o sal. Começar do jeito que você pode, nas condições que você tem, com o que você tem. E não esperar o momento perfeito. Por que eu estou falando isso? A gente estava falando sobre exemplos de postagens. E eu já ouvi muito as pessoas falarem, mas você tem resultado. É mais fácil para você ficar fazendo post. Até mesmo sobre a live, mas você tem resultado para mostrar. E quando eu não tinha resultado? Quando eu não tinha resultado, eu postava sobre várias outras coisas. E um dos modelos de post que a gente comentou ontem na live foi sobre o problema e solução. E eu lembrei, mas eu fiz isso. Lá no início, o meu primeiro post, até vou colocar aqui depois, tá? Quando eu terminar de falar, eu vou colocar até pra vocês verem, né? Aumenta as visualizações lá dos antigos também.
8 de junho, eu fiz o primeiro. Eu fiz uma série de 4 desse do Problema e Solução. Gravei tudo no mesmo dia. E aí fui postando intercalado, lógico. Você não posta tudo, os posts iguais, né? Iguais que eu digo do formato. Não é o conteúdo, porque eu fiz 4 roteiros diferentes. E eu fiz as condições que eu tinha. A câmera não tá excelente, a iluminação não tá boa também. O enquadramento, depois na hora que eu editei, eu fiquei, ai gente, não acredito. Quer dizer, não tinha como gravar novamente, não tinha condição de eu fazer a gravação novamente. Mas o enquadramento não ficou perfeito. Mas eu fiz nas condições que eu tinha. Então faça. Primeiro você começa, depois você fica bom. E no dia 8 de junho, só para te situar assim como estava o andar da carruagem aqui, eu tinha acabado de mudar para essa casa, porque a gente pegou essa casa no dia 1º de junho. Então foi aquela semana de arrumar a mudança toda. Então eu postei no dia 8, eu devo ter gravado na sexta-feira anterior, bem provável, acho que foi na sexta-feira. As crianças de férias, coloquei os 2 no quarto e falei, eu preciso de uns 15 minutos de silêncio, por favor. Aí eu ficou com o tablet, minha filha com o celular, falei, fiquem aí, fiquem quietos, para eu poder gravar. E gravei. Tanto que teve uma batida de porta lá, que aí depois tive que gravar de novo. Mas era a condição que eu tinha no momento. Eu tinha excelentes resultados? Não. Tanto que se vocês olharem esses vídeos, ele não fala de resultado. Não fala. Ele fala apresentando as objeções das pessoas. Então, qual que é a objeção e qual que é a solução que eu estou apresentando? Então, gente, vocês não precisam de resultado para mostrar, entendeu? Você pode fazer posts também que não falem sobre resultado. Então, para concluir, não espere o momento perfeito, porque ele não existe. Se você ficar esperando ter a câmera perfeita, a iluminação perfeita, o microfone perfeito, o tempo vai passar e as coisas vão deixar de acontecer, entendeu? Então não espere, não fique esperando o momento perfeito. Primeiro você começa, depois você fica bom, você vai melhorando o processo. E na verdade eu vou falar sobre o processo hoje, mas segunda-feira é bem provável eu fale sobre isso. Então o processo ele é aprendizado e aí você vai melhorando até o momento que você vai começar a colher os frutos também. Ganho pouco e trabalho muitas horas por dia. Você precisa escalar no digital para lucrar mais se dedicando de 2 a 3 horas por dia. Não tenho... Vamos tentando, né? Já lembro se eu já coloquei meu print do dia, se eu não coloquei no story anterior, tô colocando aqui agora. Sábado eu queria falar sobre o negócio do processo. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre processo? E ontem eu, fazendo o devocional, sabe qual era o título do devocional? Exatamente o que minha filha estava lendo. É no processo que nós produzimos frutos. Então, para vocês verem como é para eu falar sobre isso mesmo. Então, pay attention, tá? Escutem até o final, porque eu tenho certeza que vai edificar o seu dia e vai fazer diferença na sua vida também. Então, até falava ali sobre analogia com a palmeira, com o cedro do Líbano e tal. Mas eu acho que uma maneira mais didática para a gente falar sobre o processo é fazer analogia com uma maratona, que eu li até em outro lugar sobre isso. Então vamos lá. Eu, Dayana, uma pessoa sedentária, resolvo correr uma maratona. Resolvo hoje. Será que eu consigo correr no final de semana? Sábado agora, conseguiria correr uma maratona de 23 quilômetros, sendo que eu não corro nem 200 metros? Acho que não, né? Então, quando a gente faz essa analogia na questão da maratona, na questão de preparo, a gente começa a entender um pouco mais do que é o processo. Que as coisas não acontecem do dia para a noite. A gente precisa maturar o processo. A gente necessita passar pelo processo. Por mais que ele leve tempo, por mais que ele seja doloroso, por mais que a gente queira tudo assim da noite pro dia e é para agora, eu quero apertar o botãozinho e que tudo se resolva. Não é assim que funciona a vida. Bem-vinda à vida adulta. É o que eu falo para minha filha. Ela está em treinamento para a vida adulta. E várias vezes eu falo para ela, bem-vinda à vida adulta. Porque as coisas não acontecem na velocidade do nosso pensamento. As coisas levam tempo para acontecer. E precisam de muitas coisas para que as coisas aconteçam também, né? Voltando ao exemplo da maratona. Então, assim, a pessoa resolve correr, ela vai correr ali, igual eu, por exemplo, totalmente sedentária, né? Não sou 100% sedentária, mas sou. Corre ali 100, mas eu não gosto de correr, não corro nada. Então eu vou ter que começar o quê? Correr 100 metros, bem provável. Gente, eu não tenho fôlego pra correr um quarteirão. Então, eu vou ter que começar pouquinho. Aí depois que eu for pegando o jeito, 100 metros já tá ok, eu já passo pra 500 metros, uma notificação de venda. Aí depois, bem provável, eu já vou estar correndo ali perto de 1 quilômetro, ok, né, 1 quilômetro. Mas eu tenho que continuar esse treinamento todos os dias. Constância.
Converse com um corredor profissional para você ver. Se a constância não faz parte da vida dele, o hábito do treinamento não faz parte da vida dele. Todos os dias ele está ali em treinamento. Eu até vi uma postagem de uma moça ontem no grupo de turismo aqui de Orlando, onde ela estava perguntando se na International Drive dava para correr. E aí ela até falou assim, tipo no PS do post, né? Já dispenso que não é comentário sobre correr na esteira, que não é a mesma coisa. Quem tá em treinamento profissional entende o que eu estou falando. Daí na hora que eu falei, nossa gente, é tudo a ver com o que eu quero falar amanhã. Então, quem tá em treinamento profissional, não importa se tá de férias, se tá de folga, se veio a Orlando a passeio, se veio pra ir nos parques, anda muito nos parques, mas não é o treinamento, tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô querendo falar? Você tem que passar pelo processo. Então não queira antecipar as coisas, tá? É no processo que a gente vai amadurecer os frutos, para que a gente possa colher. Então a gente tem que passar pelo dito cujo processo que todo mundo fala, tem postzinho, tem meme, eu lá no processo, né? E o processo lá parecendo um furacão na pessoa. Mas é assim que funciona a vida adulta, é assim que funciona a vida real. Então, a corrida final, o teu objetivo é o seu foco. Mas você tem que se concentrar durante o processo, entendeu? Foco é uma coisa, a preocupação é outra. Às vezes as pessoas ficam preocupadas só em chegar lá. Só lá no objetivo, mas esquece que existe todo um período de espera, de maturação, entendeu? E nesse exemplo da maratona que eu estou dando, inclusive, vamos supor que na minha primeira maratona, bem provável, eu não vou ganhar. Eu posso até chegar na linha de chegada, posso, bem provável, né? Até porque eu fiz um treinamento antes, nada acontecer de errado, eu chegaria, completaria a prova. Mas eu ficaria entre as primeiras colocadas? Não, dificilmente, né? Vamos combinar que quem tá começando totalmente do zero numa corrida, eu tô fazendo meu café enquanto isso, totalmente do zero, como eu sou do zero numa corrida, dependendo do tempo de preparação, dificilmente vai chegar em primeiro lugar. Então, tem mais isso ainda. É você alinhar as expectativas de forma correta. E isso, você pode fazer analogia aí para qualquer coisa da sua vida. Independente do que você está passando. E não é só marketing digital que eu tô falando não, tá? Isso aí vale para muita coisa. Eu vou dar um outro exemplo também, que imigrante foca muito no green card. Vou conseguir meu green card, vou chegar, quando eu pegar meu green card, a minha vida vai se resolver. As pessoas pegam o green card e nada muda na vida dela. Qual que é a diferença? Ela tem um documento. Apenas isso, ela só tem um documento. Então, se a pessoa não cuida do seu processo, durante o seu processo de green card, ela vai chegar na linha de chegada dela, que seria o green card, e não vai mudar em nada a vida dela. Vou fazer o teste do barulho agora para ver se vai ficar muito alto. Então é isso que é o problema. Às vezes as pessoas focam só lá, na linha de chegada, e esquece dos frutos que se colhe durante o processo. Esse assunto daria um vídeo de YouTube, com toda certeza. Mas eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que vocês já entenderam o meu recado do dia. Vou terminar aqui o café do Ian. E hoje teremos novidades, tá? Eu tenho que terminar uns últimos ajustes. Últimos mesmo. Aquele dia que eu falei na sexta-feira que eu terminei, sim, eu terminei. Aquele, um. Eu inventei de fazer mais um. Vou lançar os dois juntos. Então, eu quero terminar isso hoje. E outras mudanças também que vai ter, do que eu já tenho. Mas eu quero terminar, tá? Terminar para vir falar aqui para vocês, de preferência ainda hoje. Então, eu vou correr para conseguir entregar isso ainda hoje. Encerrando aqui mais um resumo do Café com Propósito. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e fica de olho no próximo resumo.